Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal esse que é dedicado a você que é torcedor do Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. No vídeo de hoje a gente vai comentar as saídas, dos jogadores, Esquilo foi anunciado hoje, à tarde. Vamos comentar também sobre a saída do jogador Everton Felipe, que também foi ontem, comunicada a sua rescisão. E eu vou dizer a vocês quais são os próximos jogadores a deixar o clube, tá? Mas antes, vou pedir para que você dê o like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e não deixe de me ajudar nesse meu projeto de divulgar o Santa Cruz, beleza? Vamos embora, sem mais delongas. Quem me acompanha aqui sabe que o Esquilo, era um jogador que estava na cara que ia sair, Ele colocou uma fotinha, uma carinha, de choro e um chau. Foi também divulgado que o atleta tinha recebido uma proposta e que estava avaliando essa proposta. E hoje, no início da noite, o Santa Cruz oficialmente comunicou que fez, uma rescisão em acordo com o atleta. Esse atleta, a gente sabe que teve aquele problema com o Itamar, onde ele criticou Itamar, usou até um palavrão, se justificou dizendo que não era de fazer aquilo. Enfim, ele não negou o fato. Então, dava para perceber que não tinha um clima para ele continuar, O outro jogador foi o Everton Felipe, que foi ontem, anunciado exatamente o seu distrato. O Everton Felipe, que tinha contrato exatamente até abril, e já era certo também a sua saída. Agora eu vou dizer a vocês quais são os jogadores que eu soube que vão embora. Vamos lá, vamos entrar aqui no elenco do Santa Cruz. Vamos lá. Vou começar aqui pela informação que eu tenho. William Alves, tá? William Alves, segundo informações, ele não vai continuar, tá? Porque ele recebeu uma proposta, do Floresta, tá? E ele tá indo pro Floresta. Outro zagueiro que aí é mais fácil também, isso aí tá bem na cara, e também deve ser anunciado sua saída, é o Michel Beneck, Com relação ao ataque, Jonathan Ribeiro vai ser outro, e eu tive também essa informação que vai ser comunicado pelo clube, já está praticamente acertado, a sua saída, e nos próximos dias ou amanhã, ou então depois, ele deve ser anunciado a sua saída. Então, Jonathan Ribeiro deve também pegar o boné, tá? Então, daquele trio que eu sempre falava, Esquilo, Vini Moura e Jonathan. Esquilo foi oficialmente hoje embora. O Jonathan, eu recebi essa informação que deve ir embora. E aí fica o Vini Moura. Eu acredito que o Vini Moura não vai ficar. Até porque o Santa Cruz está atrás de ponta, atacante de beirada. Veio o Israel Júnior, Por sinal, eu vou fazer o pré-jogo do amistoso, contra o Asa. E o Israel Júnior está sendo utilizado. Ele está alternando com o Vinícius Ora nos treinos, o Israel Júnior, tá? E aí provavelmente o Vini Moura vai ser outro que vai embora, tá? Então, o William Alves me surpreende porque ele foi titular, durante toda a campanha do Pernambucano, mas com a chegada do Iago, que não entrou ainda, não jogou, e recentemente do Eurico, nós temos hoje, como zagueiros,
Ítalo Melo, William Alves, Everton Senna, Genilson, Matheus Vinícius, Michel Benek, Iago, Eurico e Juan. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zagueiros. É muita gente, é muito zagueiro, né? Então, como eu falei anteriormente, num vídeo anterior meu, o Juan, ele deve ser emprestado, o Michel deve ser rescindido o contrato, não agradou. O William Alves, eu pensava que ia ficar pelo campeonato que ele fez, né? Mas recebeu uma proposta do Floresta e provavelmente vai embora. Ítalo Melo, eu acredito que vai ser outro que vai embora, tá? O Genilson vai ficar porque aquela questão, né, da lesão, ele é obrigatoriamente o clube, após a recuperação, tem que ficar 6 meses com o jogador. Então o Genilson vai ficar. Matheus Vinícius indiscutivelmente é o dono da posição. E aí tem o Eurico e o Iago, né? O Iago, o Eurico, aliás, ele está sendo colocado como titular. Eu vou fazer o pré-jogo e vou dizer a escalação, né, do time. Mas aí a minha dúvida com relação à zaga é com relação a Everton Senna e Ítalo Melo, tá? Eu acredito que Ítalo Melo vai embora e pode até pintar de o Everton Senna ir embora também, né? Porque o Everton Senna não jogou. E o Itamar deu uma entrevista dizendo que o Everton Senna ele não se sentia preparado ainda para jogar. Então, um jogador que tem um histórico muito grande de lesões musculares. Então, Juan, William Alves, Michel Benek e Ítalo Melo, a meu ver, os que vão embora, tá? Aí de meia, né? De meia já está praticamente definido. Sim, uma notícia que eu soube também, tá? Eu já ia esquecendo, mas aí eu vou dizer para vocês em primeira mão. Lucas Siqueira é outro que eu soube que vai embora, tá? Lucas Siqueira não vai ficar. Informações que eu tive, tá? Que Lucas Siqueira não vai ficar. Então, William Alves e Lucas Siqueira podem estar nessa lista aí de dispensa, tá? Então, Siqueira aí seria outro que ia embora, tá? Então, aqui do meio, Henrique Lordeiro, certo, tá? De ir embora. Provavelmente ele e o Jonathan Ribeiro vai estar nessa próxima divulgação. E aí ficaria o Lucas Siqueira também para ir embora, tá? Então, a informação que eu tive foi essa, de Jonathan Ribeiro, Lordeiro, Siqueira e William Alves. Esses 4, tá? Foi o que eu soube hoje, que provavelmente iriam embora, tá? Eu confesso que o William Alves me surpreendeu dessa lista porque ele foi bem, mas a informação é que o Floresta está querendo um jogador. Com relação ao Siqueira, eu também, por ele ser homem de confiança de Itamar, eu fiquei até meio cismado de dizer isso, mas a informação que tem é que ele realmente está percebendo que com a chegada, né, dos novatos, né, do Jonathan Paulista, do Favela, né, o Pedro Favela, ele exatamente não vai ter espaço, né, porque são jogadores mais novos e fisicamente o Siqueira já deu a entender que ele já está naquela fase final da carreira. Ele é um cara inteligente, estuda muito, né, negócio de educação financeira, então ele pode seguir esse caminho aí, tá? No ataque, aqui ainda não está dizendo no gol, mas foi comunicado, né? Como eu falei inicialmente no vídeo, se o Esquilo foi embora. Falei também do Jonathan Ribeiro. O Vini Ora está sendo utilizado, então ele deve ficar com o Vinícius Ora. Túlio deve ser emprestado. O Anthony com certeza vai ser emprestado. O Pedro Henrique vai ficar. Entra Pedro Henrique
Bessa e Genilson, eles entram, torcedor, naquela mesma situação da lesão. Então, todo jogador que tem uma lesão que demanda tempo, meses ou anos, por lei, ele tem um seguro, tá? Então, esses 3 jogadores têm que ficar. Mesmo que o jogador se recupere, o clube tem que ficar 6 meses após a lesão com esse jogador, tá? É uma forma que a lei dá de seguridade, né, para o profissional. Então, Pedro Henrique vai ficar. Everton Felipe, eu já falei, né? Assim como Esquila, que não consta, mas já saíram. E é isso. Então, essas são as informações que eu tenho com relação às dispensas, tá? Então, só recapitulando aí, William Alves, Jonathan Ribeiro, Lucas Siqueira, Henrique Lordeiro, tá? São esses 4 aí que vão integrar as próximas listas, tá bom? Me diz aí quem tu queria que saísse também, né? Se você concorda com a saída desses, quem você colocaria mais? Não deixa de dar o like, de compartilhar e de se inscrever no canal, beleza? Em breve eu vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.